Salve pessoal, bem-vindos de volta. Nessa aula a gente vai abordar o User Context. É um hook que exige um pouquinho mais de detalhamento ali para saber como ele funciona, como ele pode resolver alguns problemas. Então eu separei esse vídeo em duas partes para ficar mais prático, né? Nessa primeira parte a gente vai abordar o tipo de problema, o tipo de situação em que ele pode nos ajudar. Imagine uma situação onde você tem um componente principal, um componente root na sua página, e esse componente, claro, tem o seu state, só que esse componente dentro dele, ele tem outros componentes, né, que vão chamando outros componentes dentro e assim por diante. São componentes alinhados ou nested componentes, que se chama. Agora imagine que dentro de um último componente, lá embaixo da sua árvore, você precisa acessar informações lá do seu componente root ou do componente pai. Vamos aqui para o nosso exemplo, para o nosso projetinho. Eu já tenho aqui um componente que eu criei para a gente simular essa situação. Lembrando que o código do projeto está no GitHub, o link vai estar aí na descrição do vídeo, tá bom? Bom, eu tenho um componente aqui muito simples, bem enxutinho, e eu vou simular aquela situação que a gente viu, criando outro componente para exemplificar. Esse componente, eu vou colocar um return nele aqui bem simples, né? E vou aqui replicar como a gente viu na apresentação. Bom, então tem o componente 1, o 2 e o 3. E eu vou alinhar eles. Vou chamar o componente 1 aqui. No componente 1 eu vou chamar o componente 2, que por consequência no 2 chama o 3. E dentro do 3 eu vou colocar aqui um olá, né, e simular aqui que eu estou recebendo esse valor. Na verdade, estou recebendo aqui o meu state, né? Então, digamos que nesse cenário, que é bastante comum e acontece bastante, você tem um componente pai, que é o root, e um componente filho, né? Dentro desse componente filho, você tem um componente neto, um bisneto e assim por diante. Bom, enfim, como é que a gente passa agora... Como é que a gente faz esse componente aqui, o componente 3, enxergar o meu state que está aqui no meu componente root? Na maneira tradicional, não tem jeito. A gente tem que ir passando via props, via propriedade, para cada componente, até chegar no meu componente desejado e, claro, declarar aqui, ó. Não tem jeito, tem que ir passando de um para o outro até chegar no meu componente desejado, ele receber e assim ele passar a exibir, né, o que eu estou desejando. Nesse cenário que está muito simples, isso não é problema. Só que imagine que a sua árvore de componentes não tenha só 3. E cada um deles não tem apenas um componente. Você tem vários componentes dentro desse, vários dentro desse, e assim por diante. E conforme você precise compartilhar essa informação, passar ela para vários outros componentes se torna um problema e se torna um anti-pattern também. Por quê? Porque olha o componente 2, o componente 1, ele está servindo apenas de ponte para a minha propriedade e ele não está usando ela, né? Ele está apenas carregando ela para passar para frente. Não é um problema que cause má funcionamento tudo, mas não é, assim, digamos, uma boa prática. Então, esse é o principal problema, a principal situação em que a gente pode usar o Use Context para melhorar o nosso código, né? E não ficar usando o componente como ponte, como a gente fez aqui. No próximo vídeo, a gente vai trocar esse cenário todo usando o Context e você vai ver como isso aqui vai ficar muito mais prático e o seu código vai ficar muito mais limpo, tá certo? Se você gostou desse conteúdo, clique no curtir. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva para acompanhar esse e outros vídeos. E até o próximo vídeo.